Há exatamente 2000 anos, Jesus Cristo sussurrou aos seus discípulos uma promessa que abalaria os fundamentos da eternidade, e hoje, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, os sinais proféticos se alinham de forma assombrosa para o cumprimento dessa promessa divina. O que estou prestes a revelar mudará completamente sua compreensão sobre o tempo em que vivemos e o que está reservado para aqueles que verdadeiramente conhecem os mistérios do reino dos céus. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que você está prestes a descobrir pode ser a revelação mais importante de sua vida. Imagine por um momento o cenário. Era uma quinta-feira à noite, o ar estava carregado de tensão em Jerusalém, e Jesus, sabendo que sua hora havia chegado, reuniu seus discípulos mais próximos. Ali, no cenáculo, ele não apenas instituiu a Santa Ceia, mas revelou verdades que permaneceram ocultas por séculos. Em João capítulo 14 versículos 1 a 3, encontramos palavras que transcendem o tempo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mas aqui está o que poucos compreenderam: essa promessa não era apenas uma consolação para homens amedrontados. Era o anúncio do maior plano de evacuação da história humana, um evento tão extraordinário que transformaria instantaneamente a face da Terra e estabeleceria uma nova era na cronologia divina. O apóstolo Paulo, anos mais tarde, recebeu por revelação direta do Espírito Santo os detalhes deste plano celestial. Em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17, ele desvenda o mistério: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Perceba a precisão cirúrgica desta revelação. Primeiro, ressurreição dos mortos em Cristo. Depois, transformação e arrebatamento dos vivos. Tudo isso acontecendo em um momento imperceptível, num abrir e fechar de olhos, como Paulo escreveu em 1 aos Coríntios capítulo 15 versículo 52. Mas quando exatamente isso acontecerá? Aqui está onde a profecia se torna urgente e pessoal para nossa geração. Jesus nos deu sinais específicos, e todos eles estão se cumprindo diante de nossos olhos. Em Mateus capítulo 24, ele pintou um quadro profético que parece uma descrição literal do nosso tempo: guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestilências, e o amor esfriando na terra. Mas há algo ainda mais específico que poucos percebem. Em Lucas capítulo 21 versículo 28, Jesus disse algo extraordinário: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ele não disse quando terminarem de acontecer, mas quando começarem. Isso significa que estamos vivendo exatamente no período que ele descreveu como o início dos sinais finais. Olhe ao redor. Israel voltou à sua terra em 1948, cumprindo profecias milenares. Jerusalém está sob controle judaico desde 1967. A tecnologia permite que todo olho veja simultaneamente eventos globais, cumprindo Apocalipse capítulo 1 versículo 7. A moralidade está em colapso, exatamente como Paulo profetizou em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5, descrevendo homens amantes de si mesmos, blasfemos, ingratos, sem afeto natural. Mas aqui está o aspecto mais fascinante do plano divino: o arrebatamento não é apenas um escape, é uma estratégia militar celestial. Deus removerá sua igreja da terra antes de derramar sua ira sobre um mundo rebelde. É como um general evacuando civis antes de uma operação militar decisiva. Apocalipse capítulo 3 versículo 10 confirma isso: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A palavra grega usada aqui para guardar é tereu, que significa proteger mantendo afastado do perigo, não proteger através do perigo. Isso é crucial para entender que a igreja será removida antes da grande tribulação, não preservada durante ela. Agora, permita-me revelar algo que pode chocar você. Existem evidências de que o arrebatamento pode acontecer durante uma festa judaica específica. Paulo, em 1 aos Coríntios capítulo 15 versículo 52, menciona a última trombeta.
No calendário judaico, existe uma festa chamada Rosh Hashanah, também conhecida como Festa das Trombetas, onde são tocadas exatamente 100 trombetadas, e a última é chamada de a última trombeta ou grande trombeta. Jesus nasceu durante uma festa judaica, Tabernáculos. Morreu durante uma festa judaica, Páscoa. O Espírito Santo desceu durante uma festa judaica, Pentecostes. Seria lógico que ele voltasse durante uma festa judaica, e Rosh Hashanah é conhecida como o dia que ninguém sabe a hora. Uma frase que Jesus usou especificamente sobre sua volta em Mateus capítulo 24 versículo 36. Mas aqui está a verdade que pode mudar sua vida para sempre. Não importa quando aconteça, se você não estiver preparado, perderá a oportunidade mais extraordinária da história humana. O arrebatamento não é para todos que se chamam cristãos, mas para aqueles que verdadeiramente nasceram de novo e vivem uma vida de santificação. Em Mateus capítulo 25, Jesus contou a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Todas eram virgens, todas tinham lâmpadas, todas estavam esperando o noivo. Mas apenas 5 tinham azeite suficiente. Quando o noivo chegou, apenas as prudentes entraram para as bodas. As outras bateram na porta, mas foi tarde demais. Essa parábola é sobre o arrebatamento. O azeite representa o Espírito Santo, a verdadeira vida espiritual. Muitos pensam que apenas confessar Jesus como Salvador é suficiente, mas Jesus disse em Mateus capítulo 7 versículos 21 a 23, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E, em teu nome, não expulsamos demônios? E, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas? E, então, lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta é uma advertência solene. Há cristãos nominais que serão deixados para trás porque sua fé era superficial, baseada em emoção ou tradição, não em um relacionamento genuíno com Cristo. O arrebatamento é para a noiva de Cristo, não para meros conhecidos. Pense nisso, em um casamento, apenas a noiva vai com o noivo. Os convidados ficam na festa. A igreja verdadeira é a noiva de Cristo, e apenas ela será arrebatada para as bodas do Cordeiro no céu, enquanto o mundo passa pela grande tribulação. E aqui está algo que poucos pregadores ousam mencionar. Depois do arrebatamento, a oportunidade de salvação ainda existirá, mas o preço será infinitamente maior. Apocalipse capítulo 7 fala de uma grande multidão que sai da grande tribulação, lavada no sangue do Cordeiro. Mas Apocalipse capítulo 20 versículo 4 revela que muitos destes serão decapitados por causa de seu testemunho de Jesus. Durante a tribulação, aceitar Jesus Cristo significará morte certa. O anticristo estabelecerá um sistema onde ninguém poderá comprar ou vender sem sua marca, e quem recusar será executado. Apocalipse capítulo 13 versículos 16 e 17, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Hoje, você pode aceitar Jesus Cristo sem perseguição mortal na maioria dos lugares do mundo. Amanhã, depois do arrebatamento, essa facilidade desaparecerá para sempre. A graça ainda estará disponível, mas o custo será sua própria vida. Mas a esperança, e a urgência. Se você está assistindo a este vídeo, ainda há tempo. O Espírito Santo ainda está na terra, ainda está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ainda é possível nascer de novo, ainda é possível fazer parte da noiva de Cristo. O processo é simples, mas deve ser genuíno. Romanos capítulo 10 versículos 9 e 10, a saber, se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas lembre-se, não é apenas uma confissão mental. É uma rendição total. É morrer para si mesmo e viver para Cristo. É permitir que Ele transforme seu coração, seus desejos, suas prioridades. É viver cada dia como se fosse o último, porque pode ser. Os sinais estão se intensificando. A apostasia na igreja está se aprofundando. A imoralidade está sendo celebrada onde antes era condenada. A verdade está sendo chamada de mentira, e a mentira de verdade. Isaías capítulo 5 versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal, que fazem das trevas luz e da luz, trevas,
que fazem do amargo doce e do doce, amargo. A tecnologia necessária para a marca da besta já existe. Chips subcutâneos, pagamentos digitais, reconhecimento facial, moeda digital controlada por governo, tudo isso já é realidade. O palco está montado para os eventos da grande tribulação. Israel está cercado de inimigos, exatamente como Ezequiel profetizou nos capítulos 38 e 39. A Rússia, o Irã e outras nações estão se alinhando para uma invasão que culminará na batalha de Gog e Magog. Esses eventos podem ser o gatilho final antes do arrebatamento. Mas aqui está a pergunta que você deve fazer a si mesmo neste momento. Se Jesus Cristo voltasse hoje, você subiria ou ficaria? Se a trombeta soasse agora mesmo, você ouviria o chamado celestial ou assistiria, aterrorizado, enquanto outros desaparecem? Não há meio termo nesta questão. Ou você pertence verdadeiramente a Cristo, ou não pertence. Ou você nasceu de novo, ou ainda está morto em seus delitos e pecados. Ou você tem o Espírito Santo habitando em seu coração, ou está tentando viver a vida cristã com suas próprias forças. A decisão é sua, mas o tempo não é ilimitado. Cada dia que passa nos aproxima mais daquele momento glorioso quando Jesus descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os céus se abrirão, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos e formos verdadeiros crentes, seremos transformados em um piscar de olhos e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Será o dia mais extraordinário da história humana para uns, e o dia mais terrível para outros. Para a Igreja, será o início da eternidade com Cristo. Para o mundo, será o início de 7 anos de tribulação sem precedentes. A escolha ainda é sua. O convite ainda está aberto. A porta da graça ainda não se fechou. Mas os sinais dos tempos gritam que estamos vivendo nos últimos momentos da era da Igreja. O próximo evento no calendário profético é o arrebatamento, e depois disso, será tarde demais para aqueles que ficarem. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. Porque nos dias que estão por vir, precisaremos uns dos outros mais do que nunca, unidos na verdade que liberta e na esperança que não envergonha. O céu está se preparando para o maior evento da história. A pergunta que permanece é: você também está se preparando? O tempo é agora. A oportunidade é hoje. Amanhã pode ser tarde demais.